Glória a Deus, aleluia. Com certeza, em todo tempo. Bom dia, igreja linda do Senhor Jesus. A paz do Senhor, amém? Vamos nos levantar. Amém. Vamos continuar orando, agradecendo esse Deus maravilhoso nesta manhã. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 18. Amém? Salmo 18. O texto diz, gratidão pelo livramento e pela vitória. Quantas vitórias nós temos, né? Só estar aqui, louvando e engrandecendo o nome desse Deus maravilhoso, isso é fora do comum para nós, que somos bem limitados, mas o nosso Deus não, amém? Salmo 18, do 1 ao 3, que diz assim a palavra do Senhor: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O 3, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Aqui nessa palavra, o Senhor fala no 2, 5 coisas para a gente, né? Ele é o nosso rochedo, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso rochedo, ele é o nosso lugar forte. Se estamos buscando o Senhor, ele que nos dá força. Se estamos de pé, nós temos só que agradecer a ele. Ele também é o nosso escudo, a nossa salvação e o nosso refúgio. Esse é o nosso Deus que servimos. Nesta manhã, vamos nos ligar em tudo que sair aqui desse altar. Vamos continuar pedindo ao Senhor que nos abra o entendimento e nos dê sabedoria para aquilo que Ele quer que nós façamos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, glória e honra damos a Ti. Nesta manhã linda e maravilhosa, queremos Te agradecer, Senhor, por este fôlego de vida, pelas bênçãos derramadas, por tudo que já foi feito e vai continuar fazendo. Pai amado, abençoa, Senhor, os louvores. Toma o ministério de louvor, as danças. Pai amado, ser com cada um que vier trazer aqui a Tua palavra. E que venha nos abrir o nosso coração para aprender cada vez mais. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Santo é o Teu nome, Pai. Te adoramos nessa manhã, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã, porque Ele já se faz presente nesse santuário. Nós o louvamos, Senhor, pela Sua graça, pelo Seu amor. Te adoramos, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Declare isso. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Diga, confiante fui ajudar. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Diga, te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei.
te louvarei, meu bom Jesus. E as palmas te louvamos, eu te louvarei e te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Agora, Deus, és tu, única razão da minha adoração. Ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter. Diga com fé nessa manhã, confiante fui ajudado, com a salvação tem me alegrado. Hoje a coisa em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos, eu te louvarei, te glorificarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. É o nosso desejo, Pai. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Glória a Deus, te adoramos, Pai. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei. Diga, te glorificar. Aleluia. Eu te louvar, meu bom Jesus. Te adoramos e te louvamos, Pai. Oh, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Glória a Deus. Receba a nossa adoração, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Quantos estão felizes por estar nessa manhã na presença do Senhor? Quantos estão alegres por estar nessa manhã recebendo o mar de Deus? Tudo já está preparado nessa manhã, meu amado. Há uma mesa do Senhor preparada para aqueles que o amam. Então nessa manhã que você possa começar a se alimentar daquilo que Deus tem preparado para você. Porque eu creio que este lugar, algo Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração. Você pode adorar? Tu és o único motivo que me fez chegar. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde estão os filhos do Senhor nessa manhã? Os filhos eles já chegaram, os filhos já chegaram, os filhos já chegaram. Agora somos 2 ou 3. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Declare nessa manhã todos os versos de canções que eu consegui cantar todas as vezes. Só quero. Então declare que Deus é o Rei.
e a glória. Oh, aleluia! Aleluia! E teu é o domínio e o poder. Ah, o teu é o reino. Adora, igreja! Oh, e teu é o domínio e o poder. Amém. Oh, oh, oh. Adore, adore. Aleluia, te adoramos. Só tu és o rei, só tu és. Aleluia, Senhor Jesus. Não há outro como tu, não há outro como, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Te adoramos, Senhor. Só tu és santo. Tu és santo, santo, santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como o nosso Deus, meu amado. Sim, Deus. Eu creio que nessa manhã Deus está ouvindo a tua adoração. Deus está ouvindo o teu clamor nessa manhã. Sabe, meu querido, a palavra do Senhor diz Sim, Deus. que havia uma mulher que vivia há muito tempo com um fluxo de sangue. E ela ouviu falar que Jesus estava naquele lugar. Ela ouviu falar que Jesus passaria naquele lugar. Como tu, Deus. Diz a palavra do Senhor que ela não perdeu o tempo. Ela aproveitou a oportunidade de que o mestre iria passar naquele lugar. Aleluia. E junto com o mestre viria a cura que ela precisava. Glória a Deus. Meu irmão, diz a palavra do Senhor que aquela mulher, ela enfrentou a multidão. E ela tocou Jesus com suas mãos e ela foi curada. Ei, o mesmo Jesus que passou naquele lugar está passando aqui nessa manhã. Aleluia. Mas Daniel, como é que eu posso tocar nele? Ei, toque com a tua adoração. Toque com o seu louvor. Que quando você louva, Deus trabalha a teu favor. Quando você louva, as portas se abrem. Quando você louva, os céus se abrem. Quando você louva, a cura é liberada. Quando você louva, a sua família é restaurada. Então nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não limita a tua adoração. Não limita a tua adoração. Erga suas mãos nessa manhã e declara a Ele: Santo, 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 Santo. Oh, só tu és, só tu és santo. Vamos, igreja, vamos, povo de Deus. Só tu és santo. Ei, balabachúria da lavada. Não há outro como, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Santo, Declare a Ele: santo, só tu és santo, 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 santo. Não há outro. Não há outro como. Não há outro como tu. Não há outro como. Ela labachou e canta labaços. Santo, 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 Glória a santo, Deus. santo, santo, Adoramos, Pai. santo, 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 santo. Sim, Jesus.
casa, Pai. Santo, santo. Igreja é o projeto de Deus. Santo, Glorifica, glorifica. santo. O Rei está na casa. O Senhor está na casa. O Poderoso está na casa. É amanhã de glória. É amanhã de poder. É amanhã de renovo. Outro como tu, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo. Glória a Deus. Senhor, nós sabemos que tu estás nesse lugar. A tua morada, a tua casa, Senhor Jesus. E nós estamos aqui, Deus, para dizer que tu és santo, tu és poderoso. Que a tua glória cobre todo este lugar e tu és Senhor e Rei de nossas vidas. Tu és Senhor e Rei. Governas sobre o universo. Diga justo. Justo e fiel, ele está vestido de glória e poder, coroados, diga sempre e para sempre, para sempre. Tu reina, Senhor, tu reina. Dos altos aos teus pés, levante suas mãos e declare: erguemos o teu santo nome em adoração, Deus, em adoração. Tu és maravilhoso, Jesus, tu és maravilhoso, Pai. Nos entregamos a ti. Diga, toma, Deus, toma o teu lugar e habita. Diga, santo, santo, santo. Glória a Deus. Acima de tudo, diga acima de tudo, acima de tudo. Declara, está o Senhor, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, Deus, os céus e a terra. Diga montanhas, montanhas, montanhas e declaram que tu és. Você pode glorificar a Deus, você pode glorificar ao Senhor. Tu és Senhor e Deus. Diga, governa sobre o universo. Diga, ele é justo, justo, justo e fiel. Vestido
Erguemos o teu santo nome, Jesus, em adoração. Nos entregamos a ti. Toma, Deus, e toma o teu lugar. Vida, vida. Glória a Deus, diga: Santo, Santo, ó Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo, ó Santo Deus, Santo, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Glória a Deus. Sim, Jesus. Assim como os seres viventes e os 24 anciãos declaram: Santo, Santo, Santo. A tua igreja te clama nessa manhã e declara: Senhor, tu és santo, tu és maravilhoso, Pai. Nós te adoramos, Jesus, pela beleza da tua santidade, pela graça dispensada, Senhor, pelo ar que nós respiramos nessa manhã, Deus. Oh, Jesus, vem, vem, Jesus. Te adoramos, Jesus. Oh, declaremos: tu és santo, tu és santo, tu és, diga: Santo, Santo, Santo Deus, tu és. Com uma short, igreja, uma short, diga: Santo, Santo, tu és santo, tu és Santo Deus, Santo, Santo, tu és Santo, 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 tu és santo, tu és santo, Senhor Jesus, tu és santo, tu és santo, tu és santo Deus, santo Deus, santo. Glória a Deus, Santo Deus. Te adoramos, Pai. Santo, Santo, Santo é o teu nome, Jesus. Aplauda esse maravilhoso Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda esse grande, maravilhoso Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a teu santo nome. Continue nesse mesmo entendimento de adoração ao seu Deus. Nós já fizemos isso, mas nós vamos fazer mais uma vez. Vem, Senhor. Vem, Senhor, faça o que quer fazer, Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia, dê glória a Ele. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Te adoramos, te entronizamos através dos louvores, ó Pai. Pai, não queremos que seja somente a emoção, não.
Mas como o Senhor falou para aquela mulher no poço em Samaria, Senhor, queremos te adorar em espírito, em verdade, Jesus. Queremos saber o que adoramos e a quem adoramos. Queremos saber, oh Pai, a forma, o jeito certo de fazer. E somente o Teu Espírito pode nos conduzir a isso, Senhor. Por isso, nessa manhã nós pedimos, Espírito Santo, vem, abraça cada coração, Espírito Santo, e mostra, Espírito Santo, guia, Espírito Santo, se move, Espírito Santo, vem. Oh, Jesus, convide a Ele. Pode entrar, fala, é tudo teu, é tudo teu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Fala pra Ele, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só. Tem lugar mais profundo, fala, quero mergulhar, declare, não quero só. Eu sei que tem águas mais fundas, e é nessas águas, ó Pai, que queremos ir, Senhor. Mais fundo, mais íntimo, mais intenso, Jesus. Furioso oceano. Fala, igreja, vem fluir, estou me afogando. Aleluia. Estou me afogando. Louve, furioso oceano. Vem, Espírito Santo. Vem. Estou me afogando em Ti. Estou me afogando em Ti. Espírito Santo, vem. Pai, seja como brisa suave, como vento impetuoso, como um abraço, como voz de trovão. Não importa a maneira, nós queremos que o Senhor venha. Clamamos, Jesus. Louve mais uma vez, pode entrar. É tudo teu. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu. Fala pra Ele, eu não quero. Aleluia, os meus desejos, ó Pai, os meus querer e a minha vontade, eu deixo diante do Teu altar para viver aquilo que o Senhor tem para mim, Jesus. Até tocar você. Eu Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só. Grite pra Ele, fala, eu quero mergulhar, eu quero ir mais fundo, louve. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só eu quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Estou me afogando em Ti, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Continue a louvar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Estou me afogando em Ti, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti, estou me afogando em Ti.
seus desejos, sonhar os seus sonhos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Palavra do Senhor vai mostrar a manifestação do Espírito de Deus. É o que nós mais lemos e falamos, que é em Atos 2. Mas aquela foi a maneira que o Senhor quis se manifestar. Às vezes nessa manhã Ele quer através de uma brisa suave. Aleluia. Às vezes Ele quer através de voz de trovão. Mas o que eu tenho para dizer nessa manhã para você, igreja, é que não importa a maneira, não importa a maneira que o Espírito Santo quer fazer, aleluia, que você esteja disposto a receber. Seja como voz suave, seja como som de trovão, seja como relâmpagos e raios que está diante do trono dele, seja como uma onda, seja como água nos lavando, não importa, não importa, o que importa é que ele faça o desejo, querer a sua vontade. Então louva ele nessa noite, louva ele para, Senhor, faz o teu querer, faz a tua vontade, Senhor. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Oh, Jesus, estamos nos afogando, Senhor. Oh, se afogue na presença do seu Deus. Só me afogando em ti. Oh, Deus. Oh, Vem, vem, vem. Oh, Espírito Santo, vem. Vem, Oriandarica, Lavas, Orizas. Aleluia. Cante para Ele que seja uma verdade. Não quero só minha rei, que seja verdade. Não quero só. Tem mais de Deus, tem mais de Deus. Tem mais, igreja, tem mais. Há um rio de vida que flui neste lugar. Águas que correm do trono de Deus, que curam, que salvam, libertam. Aleluia, então peça essa experiência com Ele. Eu não quero arrepios, Senhor. Eu não quero arrepios, mas eu quero mergulhar, Pai, na imensidão que a Tua presença continue. Não quero só. O nosso coração clama, Senhor. É o nosso desejo, Pai. Não quero só Espírito. Aplauda o Senhor e louve. Quero mergulhar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvamos o teu nome. Glória a Deus. aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos querem continuar a mergulhar, se afogar no Senhor Jesus? Dá um glória a Deus mais alto que você puder. Amém. Amados, que momento delícia, né? Que momento maravilhoso estar adorando ao nosso Senhor. E você tem a oportunidade de continuar a adorar. Não perca tudo aquilo que o Senhor já fez até esse momento na sua vida. Né? Faz de conta que não tem ninguém do seu lado, não conversa, fica só em sintonia com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos no momento de dízimos e ofertas. Mateus 6. Amém? Enquanto você procura, terça-feira nós temos o Monte para o Evangelismo, que vai ser na quinta-feira. E você pode procurar a missionária Georgina, tem outro irmão, acho que é o Teteu, né, para ver o que está precisando, e ali você poder adorar o Senhor, né, com a sua oferta. E na quinta-feira também, dia 9, as mulheres do Senhor estão aí? Glória a Deus. Quinta-feira é um culto, vai ser o culto normal para os homens também, não é só mulheres não, é um culto normal. Porém,
as mulheres vão estar vindo com uma peça rosa, uma blusa, uma calça, um vestido, uma peça rosa, em prol do dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. Amém? Todas entenderam? Então vamos à palavra. Mateus 6, no verso 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Irmãos, aqui a palavra do Senhor, ela é bem clara. Não fique ansioso quanto às suas necessidades, quanto ao que você vai se alimentar, o que você vai beber, ao que você vai se vestir. E aqui ele faz uma comparação, né? Para abrir o nosso entendimento, o que ele faz? Ele pega como exemplo as aves do céu. E o que ele faz? Olha para as aves, vê se elas trabalham, vê se elas estudam, trazendo para o nosso contexto hoje, né? Vê se elas trabalham, se elas estudam, se ela procura se formar para poder ter mais ganho. Elas não fazem isso. Elas não trabalham, elas não fazem nada disso. Porém, você nunca viu uma ave despencar do céu porque morreu de fome. Né? Elas estão lá lindas e maravilhosas, voando, enfeitando o céu. Amém? Por quê? Porque o Senhor as alimenta. E aqui o Senhor fala, vocês não são mais importantes do que as aves? Vocês que são a minha criatura, a coroa, né, da minha criação, vocês são muito mais importantes. E eu não vou fazer isso por vocês. Então, é nisso que nós precisamos ficar atento. Não devemos ficar, meu Deus, o que eu vou comer hoje, o que eu vou comprar, o que eu vou beber, o que eu vou me vestir. Porque isso compromete a sua vida com o Senhor. Porque você é tentado a não ofertar, a não dizimar, a não primiciar. Então, não andeis preocupado. Tudo aquilo que o Senhor coloca na palavra dEle é para o nosso bem. Se nós colocarmos aquilo em prática, se nós buscarmos viver, nós vamos colher o melhor dessa terra. Amém? E aqui no verso 32, ele diz assim, porque estas coisas os gentios procuram, pois o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E no 33 diz, mas buscai, se preocupai, fica atento, ligados, né? A buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando você se preocupa com aquilo que você não tem que se preocupar, você deixa de lado aquilo que Deus quer que você se ocupe. Então, não andeis ansiosos quanto a essas coisas. Seja como uma criança. Porque a criança, o que acontece? Você vê a criança preocupada se vai ter o chocolate dela, o café da manhã? A criança não dorme, né? Será que amanhã vai ter café? Será que amanhã vai ter meu almoço? Será que vai ter minha fruta? Não. Por quê? Porque ela sabe que o pai dela vai prover tudo isso. Então, nós também precisamos ter esse coração, ter essa confiança, entregar ao Senhor o controle da nossa vida financeira, né? No caso, o controle de tudo, mas aqui especialmente da nossa vida financeira. Porque aquele que controla é aquele que provê. Se você entrega o controle nas mãos do Senhor, é Ele que vai prover. Amém? Então, não andeis ansiosos
com essa palavra, traga a tua oferta, coloque o melhor aí no seu envelope, não esquecendo que logo mais nós temos um momento de primícias. Amém? Estou subindo para o lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessas águas eu não me desvio nunca mais. E sou feliz. Eu não me desvio nunca mais. Coloque de pé. Eu vou vencer. Ninguém vai me vencer. O meu alvejito, o meu alvejito. Amém, glória a Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de expressar a Ti toda a nossa fé, toda a nossa confiança no Senhor, nosso provedor. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Senhor, toma cada oferta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma o coração, Senhor, de cada irmão, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a crer, confiar com toda a nossa força, Senhor, em Ti. Colocar diante do Senhor todas as nossas situações, todas as áreas, Senhor, da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Pode tomar seu assento, glória a Deus. Domingo pela manhã, é uma alegria estar na casa do Senhor, né? E mais um dia que o Senhor nos dá de vida, e o melhor de tudo, para que nós possamos adorá-lo, como aconteceu aqui, louvar, glorificar o seu nome e aprender da sua palavra, né? Porque nós apresentamos um culto a Deus, e essa parte agora não é um culto que nós apresentamos a Deus, essa parte agora é Deus que nos presenteia com a sua palavra, é ou não é? Nos dá, assim como nos diz, nos oferta, Ele nos dá a oportunidade de honrarmos, e Ele nos abençoa. Né? Então é muito bom isso. A realidade dá muito menos do que a gente recebe, não é verdade? Quem tem consciência que dá menos do que recebe para Deus? Né? Eu também, gostaria de dar mais, e por isso a gente está aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, porque quanto mais nós nos envolvemos com a palavra de Deus, mais nós assimilamos Jesus Cristo, porque Jesus é a própria palavra viva. Então, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós, né, nos enchemos dessa palavra, aí as coisas melhoram mais ainda. Eu estava vendo ali o louvor e achei interessante, porque naquele louvor dizendo o seguinte, né, não quer só se emocionar, não quer só se arrepiar, não quer só uma experiência. Isso tem que ser realmente no nosso dia a dia, porque aquele momento passa. E qual é o momento que permanece na nossa vida? É o momento da prática da palavra de Deus. Né? Então nós vamos falar hoje, né, sobre as cartas paulinas, as epístolas que o apóstolo Paulo deixou para cada um de nós e para a sua igreja como um todo. Não vamos falar de uma carta específica hoje, mas vamos falar, né, a autoridade das escrituras, né, que as cartas têm, o legado que ele nos deixou, quem foi esse autor maravilhoso que o Senhor deixou para a nossa vida, né, sua vida, obra, é algo tremendo. Então a gente não pode começar falando das cartas sem falar do autor, né? E ele foi um canal nas mãos do Senhor, amém? Né? Para nos deixar aí a doutrinação da igreja, comportamento de cada membro, como agir em diversas situações, né, e circunstâncias da vida, na igreja e na vida pessoal. Né? As cartas paulinas, elas vieram assim destrinchar o que é o cristianismo. Tá? Como homem, né, vamos colocar assim, a pessoa mais importante para o evangelho depois de Jesus Cristo foi o apóstolo Paulo. Porque o que seria das igrejas sem as epístolas?
o que nós conhecemos profundamente da vontade de Deus para a igreja estão nas epístolas. É algo tremendo, né? O comportamento como indivíduo, o sentimento como indivíduo, a missão que a cada um é dada, está nas cartas paulinas, o comportamento da igreja como um todo, dos ministros, obreiros, diáconos, presbíteros, todo, sabe, bem destrinchado ali. É um programa, vamos colocar assim, sabe, vamos colocar assim, uma didática tão formidável que o Espírito Santo usou aquele homem para nos orientar, nos direcionar, que realmente não dá para a gente falar do Evangelho sem falar das cartas, até porque metade dos livros do Novo Testamento foram escritos por ele. Tem noção do que é isso? Tem 27 livros. Metade foram escritos por ele. É muita coisa, não é, gente? É ou não é? Você imagina a moral que ele teve, né, com Deus, para Deus usar daquela forma, né? Mas tudo isso não foi sem dor, não foi sem luta, não foi sem sacrifício da vida aqui e da própria vida no final. E ele levou isso até o fim. Como ele mesmo disse, da próxima morte, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. As cartas dele realmente nos ajudam muito, mas a vida dele também ajuda também. É ou não é verdade? Amém? Serve de exemplo para cada um de nós. E às vezes a gente acha que faz muito. Não, já vim terça na igreja, para que eu vou quinta? É assim ou não é? Já fiz a consagração pela manhã, posso ir embora, não precisa nem assistir a escola dominical. Às vezes o pessoal, igual preá saindo voado aí. Não é verdade? Já cumpri minha etapa. Não, já ensaiei no louvor, para que eu vou participar mais de outro trabalho da igreja? Ele é aquele que diz assim, ó, que nós devemos apresentar a Deus nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, no altar. O que o sacrifício vivo no altar significava? O sacrifício, quando ele ia para o altar, todo ele tinha que ser consumido. Então o apóstolo Paulo não deixou nenhuma unha da vida dele de fora do altar. E às vezes a gente só deixa a unha no altar. É ou não é verdade, gente? E quer receber resposta de Deus. Uau, quer revelação? Vai ter revelação de quem, gente? Às vezes a gente fala aqui, ora, busca, a pessoa acende os olhinhos aqui, da porta para fora esquece, é algo absurdo. É verdade, a gente já terminou o culto aqui, aí os irmãos vinham me abraçar, que bênção, pastor, glória a Deus. Essa palavra falou profundamente no meu coração. No outro dia a pessoa pergunta, pastor, como é que é isso assim, assim? Aí eu olhei assim, fiquei olhando. Eu falei, mas não foi a palavra ontem, você não disse que estava feliz? É, mas eu esqueci. Eu falei, meu, que Alzheimer é esse do inferno? Tão novo, né, gente? Por que isso? Porque, na realidade, a gente só pega aquilo que nos interessa e não aquilo que interessa ao reino. Então, nós vamos ver ali que comprometimento é muito importante para a minha vida com Cristo. O comprometimento, o compromisso. Abrindo mão de sentimentos que norteiam o nosso coração, a nossa mente, de qualquer um que não vigia. Ciúme, inveja, fofoca. Não é verdade? Amém? O apóstolo Paulo nunca diz para não abraçar o pecador. Ele sempre diz para aceitar o pecador. Mas para não abraçar o quê? O pecado. A igreja hoje parece que está muito conivente com isso. E tem pessoas ainda que me procuram tentando justificar. Eu fico olhando assim, meu Deus, misericórdia. Não. Eu vou sempre, com todo amor e carinho, abraçar o pecador. Como Jesus fez. Mas ele sempre falava o quê? Vai e não... Ainda vale essa palavra hoje? Vale ou não? E por que a gente insiste contra? Aí procura até, não é, Joel? Procura até na Bíblia alguma coisa que venha justificar. Então, nas cartas paulinas, olha, você permanecer, são 12 aulas, né, que nós vamos dar. Você vai ver que você vai sair muito mais maduro, muito mais consciente, que as coisas vão clarear muito mais para a sua vida e para o seu coração. Amém? Muita dor que a gente sofre, a gente vai parar de sofrer quando você tem uma decisão pontual com Deus. Quem está entendendo bem aqui? A dor que vem da dúvida,
A dor que vem por a gente rejeitar aquilo que Deus deseja para a nossa vida, para poder tentar encaixar a palavra de Deus na nossa vida e não a nossa vida na palavra de Deus. Deu para entender bem? Então a gente vive muito melhor, nós vivemos muito mais felizes, nós realmente temos paz. O apóstolo Paulo, ele fala numa das cartas, nós vamos, né, mais na frente vamos falar sobre isso, ele diz assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, o que em mim viste, ouviste e aprendeste, isso sim praticai. Aí ele fala, completa, e o Deus de paz e de consolação vos dê paz. Então você vê que a paz só vem quando nós seguimos bons exemplos. Quando nós ouvimos, vemos e praticamos. Olha o que ele diz, que o Deus de paz que estava com ele ia dar paz à pessoa que imitasse a conduta dele. Ele não fala só o que de mim ouviste, o que em mim também o quê? Vistes. Pergunta-me, por que a gente insiste em troço errado? É porque eu não gosto de ter paz. Tem gente que não gosta de ter paz. Tem gente que está tudo certo e que arruma problema, não é verdade? É uma coisa, parece uma coisa de doido, né, Carlito? Né? Como assim? Está tudo certinho, não, mas eu já falei isso outras vezes aqui, mas parece, sabe? Eu não vou falar que é esquizofrenia, porque eu ia estar prejudicando alguém que é esquizofrênico, que isso é uma enfermidade, né? E não, eu falo que isso é burrice. Não é? Porque se fosse uma enfermidade, curava, mas burrice tem cura. Eu não sei, deve ter. E como é que a gente cura a burrice? Ouvindo, absorvendo e praticando a palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém? Quer ver uma coisa? Às vezes a gente chega para pregar o evangelho para alguém e conversa com a pessoa. Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita no céu e inferno? Acredito. Você acredita que todo mundo é pecador e quem, né, peca vai para o inferno? Também acredito. E você sabe que Deus deu um jeito para poder ajudar a gente, o pecador, enviando Jesus Cristo para morrer pelo nosso pecado, e que na realidade, quando você aceita Jesus Cristo, você automaticamente tira a tua alma do inferno e ele coloca você nas regiões celestiais. A partir daquele momento, você vai começar a viver a vida de Cristo e você vai ter salvação? Sei. Vamos então aceitar Jesus? Não. Aí eu pergunto assim, como é que é isso? Aí, não é o momento. Eu falei, qual é o momento? Depois que tu morreu e foi para o inferno? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Qual é o momento? Aí você pergunta se você hoje, você acha que a salvação, a eternidade vale qualquer dinheiro? Acho. Mas se você recebesse hoje um prêmio de 1 milhão, você ia ficar feliz? Ia. Você ia aceitar? Ia. Na hora, e como é que você não aceita algo que vale mais? Porque qualquer um dá bilhões para prolongar a vida. Você vê que tem pessoas que estão próximas da morte, bilionária, se falasse, dá a fortuna para viver mais 10 anos, ele dava na hora. Ou para viver mais 1 ano. Mas para estender para a eternidade não consigo. Você vê como é que o Deus desse século, né? Ele cega o entendimento das pessoas. Amém? Então fala com o irmão que está ao seu lado. As epístolas paulinas, revelações do Espírito Santo, para a nossa vida, nos ajuda a raciocinar melhor. E aí a gente vai raciocinar bem, porque raciocinar não dói. É ou não é verdade? Porque o apóstolo Paulo, ele fala isso também. Apresentar a Deus o culto, com entendimento, com inteligência. Por isso que eu gostei desse louvor, não é emocional, não é que arrepia, vou ficar arrepiado. Não, você pode ficar arrepiado, é contigo. Quem entendeu aqui? Não tem problema nenhum. Mas que você tenha que compreender, apreender, né? Colocar dentro do coração e passar a viver. Aí as coisas melhoram. Amém? Amém? Então abre a palavra de Deus em Atos, capítulo 9, versículo 15. Atos dos Apóstolos, tá? Porque na Bíblia só vem Atos, né? E eu, quando eu li a primeira vez, eu achava que Atos era uma pessoa. É verdade, eu achava. Porque eu trabalhei no Exército, quando eu servi o Exército, tinha um general chamado Atos. Aí eu pensava, né, que Atos... Aí depois que eu entendi que Atos é os Atos dos Apóstolos. Por isso que é bom vir à escola dominical, não é verdade? Né?
Quem achou, diga amém. 15 e 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e 16. Vamos lá? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Feche os teus olhos, ore comigo por essa mensagem. Peça ao Pai que fale contigo também, amém? Que nos use. Pai, mais uma vez aqui, junto com o teu povo, te pedimos que o Senhor venha nos usar como canal totalmente obstruído, porque se o Senhor não falar, não vale a pena estar ouvindo. Por isso nós te pedimos hoje, em revelação da tua palavra, das cartas que o Senhor deixou através do teu servo, teu filho, para nos orientar, nos direcionar, porque foi o Senhor falando através da boca dele, dando-lhe sabedoria e revelações, não só com as palavras e os escritos, mas também com a própria vida dele. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar aqui para adquirir mais sabedoria, Senhor, e podemos praticar para assim, então, sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Irmão, essa passagem aqui é quando vocês conhecem bem, mas a gente não pode deixar de falar, fazer uma passagem bem rápida. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele mesmo fala, e Atos Apóstolos também declara, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele é aquele que se levantou, pegou carta dos principais, sacerdotes, para perseguir o que eles chamavam de seita, que era o cristianismo, os cristãos. E realmente ele era novo na época, para a idade dele, ele estudou aos pés de Gamaliel, que foi um importante, naquela época, membro do Sinédrio. Era como se fosse um conselho, o Sinédrio era como se fosse o STF hoje aqui, e ele pegou carta, é verdade, ele pegou carta, ou seja, autorização para caçar, prender e até matar, como aconteceu com Estevão, os cristãos. Então ele se levantou com muita fúria, porque ele era muito zeloso da palavra de Deus. Ele conhecia, ele era fariseu de fariseus, ou seja, ele era da tribo de Benjamim, tinha a genealogia dele toda organizada como os judeus tinham, desde os antigos, e da tribo de Benjamim. Então ele era uma pessoa não só importante, e ele excedia em muitos no estudo, na palavra. Paulo era poliglota, ele falava grego, ele falava aramaico, amém? Falava o latim, ele conhecia muito bem, e era cidadão romano de nascença, ou seja, tinha prioridade em todo o reino, porque Roma era o centro do mundo na época e dominava todas as nações conhecidas do Ocidente, e todas as nações tinham que respeitar o cidadão romano. Amém? Então Paulo estava numa posição muito confortável, por isso que ele foi julgado, e não foi somente executado como qualquer um quando ele foi preso. Por quê? Ele apelou para César. O cidadão romano tinha o direito de apelar para a corte superior. Deu para entender bem? Ele foi julgado por governadores, foi julgado por César, para poder, enfim, ser condenado por pregar o evangelho. O que significa isso? Deus escolheu uma pessoa que ele olhou e viu aquele indivíduo, que era perseguidor da igreja. A gente só olha essa parte. Ele era o quê? Perseguidor da igreja. Mas Paulo era um erudito. Além de falar eloquentemente, ele também fazia o quê? Tinha uma escrita elegante. Os escritos, por exemplo, a literatura que ele nos deixou é muito boa. Ele usou, inclusive, algumas situações filosóficas gregas para poder falar os gregos. Deu para entender bem? Por exemplo, certa vez ele vai no Areópago, lá na Grécia, e ele começa a pregar para os gregos lá no local onde os sábios se reuniam para poder ouvir a palavra. E quando você vê no capítulo 17 de Atos, ele pregando, ele dando a palavra ali, porque Lucas coloca, ipsilítera ali, o que ele fala, você fala, meu Deus, que eloquência que Deus dava para esse homem. Ou seja, Deus dava a revelação, mas o estudo era dele.
Fala com o irmão que está ao seu lado assim, a capacitação é você que tem que correr atrás. Amém? Alguém quer pintar um quadro? Deus vai pintar para você? Alguém que, né, quer fazer odontologia? Deus vai fazer para você? Ou educação física, ou direito, seja lá o que for. Quem tem que fazer? Eu quero pregar a palavra. Quem tem que estudar? Quem tem que verificar se as pessoas estão absorvendo aquilo que eu estou pregando e eu estou pregando de acordo com o entendimento das pessoas? Quem tem que fazer isso? Amém ou não amém? Ah, não, deixa, eu vou subir ali, Deus vai me usar. Eu vou abrir, aonde eu abrir, Deus vai falar. Deus vai falar, meu filho, só que você não vai transmitir nada para ninguém. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Então a vida do apóstolo Paulo mostra que Deus usa sim, como usou Pedro, um homem iletrado indouto, para mostrar que o evangelho ele pode alcançar tanto o doutor quanto aquele que não é. Deu para entender bem? Mas nós precisamos nos preparar para a obra que Deus nos envia. Glória a Deus. Até aqui tudo bem, gente? Né? Então, aí eu vou pregar, vamos colocar em mesma escala para poder levar uma palavra para um grupo de médicos. Eu vou levar a palavra, mas eu vou evitar entrar aonde? Né? De pessoal da saúde, né? Que são vocês. Eu vou evitar entrar nas questões técnicas da saúde, porque eu sei. Não. Eu sei que se você tiver dor de cabeça, você compra Neosaldina. É ou não é? Deu um cortezinho, tu passa um álcool lá que vai arder pra caramba. Antigamente era metiolate. Quem se lembra de metiolate aí? Outro troço para doer do cão aquilo, né? A gente doía mais do que o machucado. A gente, né? Não é verdade? Eram umas coisas que a mamãe usava antigamente, né? Não é só Jesus, né? Aquele metiolate, troço ardia, vem cá, agarrava e segurava a criança. E nós esfregava, né? Assim, meu Deus do céu. Pior quando pegava piolho, né? Uma vez eu peguei piolho, misericórdia. Aí tinha uma latinha amarelinha chamada Neucídio. Quem se lembra daquilo? Aí botava aquilo na... Gente, meu Deus do céu, era algo maligno. Era melhor rapar a cabeça logo, não era verdade? Não, terrível aquilo, né? Mas, né? Eu já peguei piolho, gente, horrível, né? Quem já pegou piolho aí? Não levanta a mão não, mas tudo bem. Né? Horrível. Aí pior que depois, em vez de te arrancar o cabelo, pelo menos se fosse mulher, tudo bem, mas a mulher ficava, vamos tirar a lente, né? Ai, que nojo aquilo. Mas fazia. Mas, né? Então o que acontece? Se a gente for pregar para uma determinada classe de pessoas, eu tenho que pelo menos ter uma ideia do que aquelas pessoas compreendem, do que vai chamar a atenção daquelas pessoas. Quer ver uma coisa? Quando Jesus ele pregou, falou assim, olha gente, vocês imaginem bem, eu vim salvar o que estava perdido. Aí ele falou, vocês imaginem alguém que tem 100 ovelhas. Aí perde uma. 99 ele deixa no aprisco e vai atrás das montanhas buscar aquela que está perdida. Chega lá e encontra ela tremendo, né? Tem um louvor que fala assim, com machucadinho, ele põe no ombro, fica feliz, mais do que pelas 99 que estavam guardadinhas, porque as 99 estavam em segurança. A outra ele fica desesperado. Quem entendeu bem aqui? Uma mãe ou pai, por mais filhos que tenha, tem, né, 10 filhos. Tem gente que tinha mais antigamente, né? Hoje está difícil ter um. Né? Aí está lá, tem 9 guardadinhos, um está na rua, a mãe fica feliz, fica tranquila? Fica agoniada enquanto não chega. É ou não é verdade? E é isso que ele quer dizer. Então, quando Jesus usou ovelhas, é porque o povo de Israel estava acostumado com o quê? Ovelhas, gente. Ele tinha que contextualizar os ensinamentos dele com aquilo que as pessoas entendiam. Amém? Pedro estava fazendo o que quando Jesus encontra Pedro? Pescando. Quando Jesus vira para Pedro e faz o chamado, como é que foi o chamado que Jesus fez para Pedro? Doravante, a partir de agora, você vai ser o quê? Pescador de almas. Ele sempre falava aquilo que a pessoa compreendia. Amém? E aí, né, vamos colocar assim, quem é que melhor poderia entrar em contato com os gentios, com os reis, do que alguém que já vivesse no meio?
que conhecesse inclusive a língua nativa, né? Vamos colocar assim, falava o latim, que era o romano, falava o grego, e da onde saía a sabedoria, e falava o hebraico. Olha só, né, o triângulo que ele fez da palavra de Deus e colocou no coração de toda a igreja, aonde ela estivesse. Deu para entender bem aqui? Amém? Olha o que Jesus fala, quando ele vier, o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Interessante que Jesus fala que ele vos fará o quê? Lembrar. Você vai lembrar do que você não leu? Mas tem gente que prefere ficar vendo rolo, né? Enrola o rolo aí. Quem já viu isso? E vamos receber o rolo. E fica enrolado. Porque não sabe nada. Quem tem a Bíblia aí? Levanta a mão, levanta a Bíblia assim. Isso. Esse é o rolo que a gente precisa. Amém? Não que Deus não possa usar alguém para fazer uma revelação para você. Pode. Mas isso não é algo corriqueiro, igual as pessoas fazem aí, não, gente. Gente, às vezes a gente fica conversando com a Marita, parece que, né, Moisés falava com Deus todo dia, mas parece que essas pessoas falam mais com Deus do que... Não, mais com Deus fala mais com ela, né? Porque a gente fala todo dia com Deus. Deus fala mais com ela do que falava com Moisés. É ou não é verdade? É todo dia, vou lá na Mariazinha, no Joãozinho, no Pedrinho, sei lá, o irmão e tal... E Deus vai revelar para mim alguma coisa. Para com isso. Deus já está revelando agora no teu coração a palavra dele. Amém? A nossa conduta está aí na Bíblia, na palavra. Esse é o canon. Canon significa vara, medida, que Deus nos deixou. Amém? Amém? Então, o apóstolo Paulo, né, Deus através do apóstolo Paulo, ele nos deixou, vamos colocar aqui, classificar aqui, são... as suas epístolas. As suas epístolas foram 14, uma delas nós vamos falar um pouquinho, que ele não assinou. 13 ele assinou, ele colocou lá, eu, apóstolo Paulo, eu, servo do Senhor Paulo e tal, menos Hebreus. Aí alguns estudiosos tentam tirar, né, dele essa autoria, mas vamos colocar assim, o estilo literário é dele. E às vezes você não identifica um autor somente por ele assinar. E nem também um quadro, quando a pessoa vê um quadro de Monet, né, vamos colocar assim, desse pessoal aí, né, de Picasso, às vezes não precisa nem assinar, a pessoa olha o estilo e quem é especialista sabe que foi aquela pessoa que pintou. Amém? É ou não é verdade? Então, é a mesma coisa. Então, vamos lá classificar aqui. Ele escreveu, né, as 14 epístolas. 9 foram endereçadas às igrejas. Nós vamos falar aqui. 9 foram endereçadas às igrejas. Tá? 3 foram para pessoas. 4 para pessoas. São 3 pastorais e uma pessoal. E a Epístola aos Hebreus é considerada uma epístola universal. Entendeu bem? Vamos lá? Eu vou falar uma a uma, então a gente vai se ligar aqui. Tá? A primeira foi Romanos. Não foi a primeira carta que ele escreveu, a primeira que está aí na ordem da Bíblia. Amém? Romanos ele escreveu, né, segundo os estudiosos, em 57, provavelmente no inverno ou primavera de 57, depois de Cristo. E ele até aquele momento não tinha visitado essa igreja ainda. E essa igreja não foi fundada por Pedro, mas foi fundada por cristãos que foram para lá. E a igreja foi uma bênção, e ele ouvia da igreja, né? E é uma epístola que ela, nós vamos falar sobre ela hoje não, né? Mas só para dar uma pincelada, que é uma epístola a mais teológica, vamos colocar assim. A que coloca, assim, situações divinas com relação ao pecado, ao pecador, ao destino do homem, mais profunda do que todas as outras. Quem entendeu bem aqui? Amém? A condição do ser humano, ela trata do pecado, do pecador, da justificação, como nenhuma outra. Ela fala do Espírito Santo de algo maravilhoso agindo dentro do homem, dentro do ser humano, transformando, regenerando. Então, essa epístola foi escrita aos romanos, porque os romanos já eram uma igreja formada, uma igreja boa. Mas não havia sido nenhum apóstolo que a fundou, porque o próprio apóstolo Paulo diz que ele não trabalhava onde outros já tinham trabalhado. Ele era um missionário que ele abria espaço. Quem entendeu bem aqui? Então o apóstolo Paulo ele foi fundador, dirigente, olha só, missionário, amém? Das igrejas e também doutrinador.
da igreja. Amém? Então, era um homem como eu e você, mas ele se colocou à disposição. E aí, por isso que Jesus fala, vai porque esse é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome aos gentios, aos reis, até ao povo de Israel. E aí, não, como nós vimos, não sem dor, não sem sacrifício, não sem luta, não sem trabalho, não sem entrega total. Então, presta bem atenção, se você quer ter de Deus aquilo que as pessoas têm, faça somente o que as pessoas fazem. Se você quer ter um pouquinho a mais de Deus, faça o que poucas pessoas fazem. Se você quer tudo de Deus, você tem que entregar toda a tua vida para Deus. Você vai receber à medida que você dá. Amém? Todos podem ter tudo de Deus, mas nem todos estão dispostos a dar tudo para Deus. Esse é o problema. Nós vimos que o apóstolo Paulo deu isso. Então vamos lá. Primeiro, Romanos, escrita aos... A quem? Romanos, isso aí, vamos interagir, não é? Aí depois ele manda as cartas para Coríntios, que era uma igreja lá, a igreja de Coríntios era uma igreja, uma bênção, assim, no sentido de ser grande, mas era uma das mais complicadas e problemáticas, tanto que ele escreve 2 cartas, não escreveu 2, escreveu mais, mas o Espírito Santo nos deixou essas 2. Ele mesmo fala que havia escrito outras, mas só nos deixou essas 2. Nós vamos ver mais tarde quando formos estudar. Então ele deixa também a epístola de 1 Coríntios, 2 Coríntios, que trata de coisas até sobre a relação de marido, mulher, de filho, de pai, trata de tudo. Quem entendeu bem aqui? Algo bem legal, ele mostrando como a igreja devia seguir, até tratar o pecado de pessoas dentro da igreja. Tá? Ele falava, porque chegava até ele que na igreja tinha fornicação, tinha isso, tinha aquilo, ele falou, não faça isso, não aceite, você manda parar, se não parar tem que tirar a pessoa da igreja. Tem gente que fala assim, pastor, mas não tira não, a Bíblia fala com clareza, dá oportunidade, vamos consertar, vamos se acertar, é isso que você quer? Amém. Então tem espaço. Não quero me acertar, quero continuar. Aí, se quer largar o pecado, é com a gente. Se quer continuar, aí é com Tuga. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? É assim que Deus faz. E aí fala com clareza, ainda diz o seguinte, olha, não sente com aqueles fornicadores, adúlteros, homicidas, mentirosos. Aí ele fala, não estou falando do mundo, não, está lá em 1 Coríntios 5. Eu estou falando com aqueles que se dizem crentes, porque senão seria necessário sair do mundo. Então, a epístola aos Coríntios é uma epístola que realmente fala de situações do dia a dia da igreja. Fala com o irmão, a epístola aos Coríntios prevê cada passo que você dá na igreja. É tremendo, é só o Espírito Santo mesmo, E aí nós vamos depois para Gálatas, Aí, Romanos, 1 e 2 Coríntios, me ajuda a contar aí para não errar a conta, tá, gente? Aí vamos para Gálatas. Gálatas fala muito sobre quando a gente, sobre a questão do legalismo, Aquela coisa que o pessoal tinha aprendido a largar a circuncisão, os costumes judaicos, para ingressar somente na fé. Mas alguns judeus, na época maligno, e eles foram até lá e tentaram corromper a fé das pessoas. Não, se vocês aceitaram Jesus era judeu, vocês têm que seguir o ritual judeu. Aí Paulo vai dar uma pancada neles. Chama os Gálatas de insensatos. Fala com o irmão que está ao seu lado, esse negócio de símbolo, guarda-dia, lua nova, lua cheia, um dia, outro, isso é para judeu, não é para mim e para você, não. Quem é judeu aqui? Quem é cristão aí, servo de Jesus Cristo? Então esquece esse troço aí. Amém? Mas tem gente que às vezes vai em Israel, chega lá, aí volta com a síndrome, lá do Kippur, com a síndrome sei lá, é ou não é? Aí, outro dia um irmão chegou para mim, aí, eu não sei como é que fala isso, mas ele falou assim, Mausatov. Aí eu, como é que é? Aí ele, Shalom. Aí, pelo menos Shalom, a gente acha que é a paz, tá a paz, irmão, tudo bem? Não, irmão, eu ganhei um negócio aqui que eu trouxe para o irmão, que isso aqui veio lá de Israel. Eu falei, legal, vou guardar aqui. Não, o irmão pode usar, inclusive, nos cultos, eu acho, É um negócio que eu não sei, quando eu fiz teologia, eu estudou aquilo, é um negócio bonito, negócio, maneirão, sabe, que você bota assim, aí tem que ver como é que ele dobrava e desdobrava. Eu falei, misericórdia, não dá nem para amassar o troço, porque se amassar o cara vai me matar, que vai querer me bater.
Então a pessoa começa a dar, vamos colocar assim, força espiritual para objetos. E na realidade a força espiritual tem que estar no teu coração, que é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Até aqui tudo bem, gente? Então Gálatas fala sobre isso. Aí Paulo fala, ó insensato Gálatas, quem vos aprisionou de novo? Quem passou vocês da liberdade para a prisão? Tão depressa vocês saíram da verdade para cair de novo na legalidade da lei? A legalidade que a gente precisa é Cristo. A partir de Cristo nós vamos cumprir a lei porque nós somos de Cristo. Amém? Há uma diferença. Amém? Então Gálatas fala sobre isso. Aí depois nós vemos Efésios, né? Que aí, vamos colocar assim, a gente sempre lembra de Efésios, a batalha espiritual, não é? Como é que fala da batalha espiritual? Né? A nossa luta não é contra carne e sangue, está lá em Efésios 6:12. Gálatas também fala sobre a obra da carne, fruto do Espírito, né? Aquela coisa toda muito legal. E aí, nós depois para Filipenses, estão contando, irmão? Nada, né? Ninguém contou nada, né? A escola dominical boa. Vamos lá. Então vamos lá. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas e agora Efésios. Aí depois vem Filipenses, né? Filipenses fala, né, que o Senhor Jesus é aquele que se esvaziou, né, que assumiu a forma de servo e pelo que Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo o nome, né? Coloca Jesus como Deus, né? Como Deus Todo-Poderoso. Aí nós vemos Colossenses, né? Que são palavras maravilhosas, fala dos últimos dias, olha, é tremendo, né? Da apostatação da fé, que nos últimos dias as pessoas teriam comichão no ouvido e amontoariam para si mestres segundo o desejo do seu coração. Que coisa maligna, ou seja, a gente se deixa ouvir pelos afetos. Aí que o apóstolo Paulo fala, vocês estão estreitados não em mim na palavra, mas nos seus afetos. Fala com o irmão que está falando, cuidado com os afetos. Os afetos podem te levar para o inferno. Eles cegam a pessoa. Afeição desordenada, seja paixão de amizade, seja lá o que for. Cuidado. Amém? Né? E aí, porque o que a palavra de Deus diz? As más conversações com bons costumes. Se a pessoa está incomodada com o que o outro fala, por que fica perto? Repreende, se não aceita, sai de perto. Eu sou assim, eu faço isso com clareza, assim, sem ódio, sem rancor. Quem diz aqui? Com todo amor e carinho. Se precisar de mim, eu vou estar o tempo todo para ajudar e socorrer. Mas aceitar qualquer coisa, aí, não, porque a minha salvação é preciosa. Né? E a minha vida familiar também é preciosa. E eu sei que quando eu erro, eu sofro, família sofre, tudo sofre e é bem feito. Porque isso é justa retribuição. Amém? É bem feito ou não é, gente? Porque tudo que Deus faz é bem feito, não é? Só que a gente às vezes fala com outro sentido, né? Mas vamos lá. Aí 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, não é isso? Fala sobre ensino de demônio, doutrina, né, de espíritos enganadores, aquela coisa toda, sobre o anticristo, tá? E aí nós vamos passar agora para isso aí, nós já falamos das cartas às igrejas, amém? Vamos lá contar mais uma vez? Dá tempo, vamos lá. Vamos lá, Romanos, 1º, 2º, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. Então essas são as cartas às igrejas. Opa, que coisa boa. Para quais igrejas? Só para aquelas? Para a nossa? Glória a Deus. Amém? Para nossa igreja em todos os tempos, em todos os lugares. Como é que Deus é maravilhoso? Usou o problema daquelas igrejas para alertar a nossa. Usou a doutrinação daquelas para doutrinar a nossa. Usou o alerta para aquelas igrejas para alertar a nossa. É a mesma. Se você lê a palavra, gente, é maravilhoso, né? Tinha um pastor que falava assim, que a Bíblia, a palavra é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Porque ela fala de coisas de 1000 anos para frente, é ou não é? É algo maravilhoso. Cada vez que a gente vê as coisas acontecendo no mundo, que você lê a Bíblia, você fala, meu Deus, está aqui. É ou não é? Por isso que Jesus fala, eu estou falando agora para quando acontecer, vocês lembrarem que eu falei.
E aí, vamos lá, 1º e 2º Timóteo, uma carta pastoral. Timóteo era filho na fé e era um bispo da igreja, um pastor, e aí era aquele que Paulo confiava a palavra de Deus e Paulo apostava as fichas nele. Mas não só isso, ele realmente dava, vamos colocar, exemplo de fidelidade. Aonde o apóstolo Paulo mandava Timóteo, ele ia e fazia exatamente como ele desejava. Inclusive ajudando a doutrinar e colocar as igrejas na direção que ele estabelecia. Amém? Amém? Eu quero alertar você para uma coisa aqui. Timóteo foi um exemplo de fidelidade de discípulo. Muitos até serviam o apóstolo Paulo, ajudavam. Mas Jesus, ele fala uma certa vez, e ele diz o seguinte: quando os judeus e os fariseus, né, começam a questionar a autoridade de Jesus Cristo, ele fala assim: olha, vocês não são meus discípulos, não ouvem a minha voz, porque vocês não são minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Falei com a Marita essa semana. Nem todas as pessoas que ouviram Paulo pregar eram ovelhas do apóstolo Paulo. Porque Jesus falava assim: vocês me chamam de mestre, eu sou, mas você não faz o que eu mando. Então presta bem atenção que eu vou, já que é a escola dominical, quem quer aprender um pouquinho hoje aqui? Eu sempre falo isso, mas é uma realidade. A maior dificuldade do pastor não é pregar. Isso aqui não é, vamos colocar assim, é o meu ministério ensinar. Né? As palavras que eu ministro são mais ensino do que uma pregação em si. Né? É a unção que Deus nos deu. E eu acho que todo pastor tem que ter essa unção. Mas a palavra que a gente libera do púlpito é uma palavra que serve para os discípulos, para as ovelhas e também para as não ovelhas. Todos recebem essa palavra. Como assim? Todos receberam pães e peixes. Todos receberam cura e libertação. Todos ouviram o sermão do monte. Mas quais permaneceram sendo discípulos de Jesus? Somente as ovelhas. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Porque quando eu dou uma palavra daqui direto para o púlpito, né, para todo mundo, há, assim, um compromisso somente com as necessidades de cada um. Cada um vai pegar aquela palavra como melhor lhe convir. Deu para ler bem aqui? Mas quando eu vou direcionar alguém, aí você sabe se é ovelha ou não. Quem entendeu a diferença aqui? Né? Naquilo que eu direciono há um compromisso de obediência, submissão à visão. Mas quando você recebe a palavra igual todos recebem, podem ser ou não ovelhas. Então, todos que vêm à igreja são ovelhas do pastor? Não. Às vezes é a ovelha do próprio coração, da própria vaidade, dos próprios desejos. Eu estou sendo claro aqui, gente? Amém? A gente tem que se ligar nisso. Porque o confronto, quando a gente dá daqui, a pessoa vai seguir ou não. Ela não tem compromisso em seguir ou não. Está aí, ouvindo, legal. Agora, quando há um direcionamento, um discipulado, uma orientação pessoal em alguma situação, aí outro no trabalho, na igreja, e aí a pessoa vai saber se é ovelha ou não. Semana passada eu falei, né, até que um outro pastor havia falado, mais de 200 anos atrás, quando a obediência deixar de ser algo irritante para a nossa vida, aí nós passamos a ser convertidos. Entendeu? Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Pergunta, irmão, você é ovelha ou é seguidor? Será que tem muita ovelha? Hein? Misericórdia, né? Que o Senhor nos abençoe. Tem misericórdia. Amém? Amém? Porque pegar aquilo que me sacia minha barriguinha, que abençoa a minha família, minha vida financeira, minha vida emocional, aí é legal. Todo mundo vai atrás de Jesus. Agora, pegar aquilo que vai direcionar meu caráter, meu temperamento, meu comportamento, aí começa a mexer na minha vontade. Quem está entendendo bem até aqui? Amém ou não amém? Não é? Então, que a gente possa pedir a Deus, Senhor,
Se ainda há algo irritante no meu coração quanto à submissão à autoridade, quanto à obediência, tira, porque senão jamais vou ser uma ovelha, um discípulo. Foi claro aqui, irmãos? Amém? A palavra que sai do púlpito é avanço. Né? Joga a bala, avança aí. Quem diz, né? Cada um pega e tal, aquilo que quer. Agora, para ser discípulo igual ovelha, igual Timóteo, igual Tito, né? Igual os apóstolos com Jesus, aí é diferente. Glória a Deus. É só para dar uma pincelada aqui, para a gente entender que a carta pastoral que o apóstolo Paulo mandou para Timóteo também nos serve. Nós vamos estudar ela, né? Quem quiser aprender realmente a ser um obreiro, fiel, aprovado, como ele diz, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da salvação, a gente precisa seguir o exemplo dele. Amém? Por isso o apóstolo Paulo podia confiar a obra a ele mesmo preso, ele sempre mandava Timóteo para poder corrigir, orientar, direcionar. E ele falava, vocês recebem ele como me recebem. É a mesma coisa. Porque ele sabia que ele fazia exatamente aquilo que precisava. Glória a Deus. Aí nós temos uma outra carta que é para Tito também. É uma carta pastoral. Tá? E a carta a Filemão, que ele vai pedir, né? Me envia uma carta a Filemão. Essa carta é uma carta curtinha, né? Até gostosinha de se ler, se vocês puderem ler hoje, legal. É que tinha um escravo fujão, vou só dar uma pincelada aqui, esse escravo fujão chamado Onésimo, e ele, né, o escravo quando fugia, ele era pego, e escravo era, na realidade, uma propriedade, né? O dono podia açoitar, prendeu até matar, e aí como ele sabe que, né, Filemão, ele havia aceitado Jesus com Paulo, e Paulo havia dado a salvação a ele, falou, olha, você hoje está salvo em Cristo Jesus por minha conta. E eu sei que Onésimo fugiu. Mas eu estou mandando Onésimo de volta para ir, é claro que Onésimo estava com medo terrível, não é verdade? Mas não quero que você receba o Onésimo como se fosse Onésimo, recebe-o como a mim mesmo. E o que ele te deve, põe na minha conta, e você sabe que tu deve a tua alma para mim. Você acha que Filemão ia deixar de receber Onésimo? Ia? Não, não é? Amém? Então, até nas questões pessoais, nós devemos ser crentes. Perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Amém ou não amém? Amém? Então está aí fechado aí, agora só falta a carta aos Hebreus, né? Foi 13 até aí, gente? Contaram? Contaram nada, estão voando. Né? Mas depois conta, são 13, né? E aí vamos ver a 14ª, que é aos Hebreus, né? Como falei, que é aquela questão de, não foi, mas o entendimento da maioria dos teólogos mais, vamos colocar assim, mais maduros, vamos colocar assim, né? Dizem que foi o apóstolo Paulo, e também nós vemos ali a composição literária e vemos que realmente ele escreveu. O livro de Hebreus é um livro maravilhoso. E fala da fé, né, no capítulo 11, né, está ali a galeria dos heróis, né? Para escrever o livro de Hebreus tinha que ser alguém, não podia ser, vou falar aqui, qualquer pessoa, o conhecimento profundo dos ritos judaicos, tá? Da lei mosaica, deu para ver bem? Da passagem da lei para a graça, só podia ser alguém com conhecimento nas duas verdades profundas, deu para ver bem? Né? Alguém que foi escolhido por Deus para falar ao meu e ao seu coração. A gente vai estar encerrando, e semana que vem a gente vai falar sobre a carta aos Romanos, né? Com mais profundidade. Mas eu quero deixar aqui para vocês uma coisa. O apóstolo Paulo, ele abriu a vida dele para pregar o evangelho, para que chegasse até mim e até você hoje. O apóstolo Paulo não estava preocupado com popularidade. O apóstolo Paulo não estava preocupado se o ministério dele ia ser confirmado por alguns ou não. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. As cartas que ele escreveu, ele nem sabia que essas cartas iam entrar na nossa Bíblia, que o Senhor ia pegar essas cartas e colocar ali. E elas têm o mesmo peso das escrituras do Antigo Testamento. Tá? Eu acho que é Pedro, abre aí, que a gente podia dar uma lida, rapidinho, Pedro. E o apóstolo Pedro fala das cartas dele, não é? Algo maravilhoso aqui, né?
diz o seguinte, 2 Pedro 3,15 e 16, que diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, todas as suas, excluiu alguma? Todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro sabia que algumas coisas eram complicadas, né? De entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. A autoridade das epístolas de Paulo é a mesma autoridade de todas as outras escrituras. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? O Espírito Santo usou aquele homem, as letras que ele escreveu, para que nós fôssemos conduzidos hoje a uma vida de santidade e justiça, para nos trazer esperança, para nos trazer paz em um mundo de dificuldade. E ele nos deu exemplo não somente, né, fundando as igrejas, mas a sua própria vida é um exemplo para mim e para você. Desde o momento em que o apóstolo Paulo recebeu essa missão de Jesus Cristo, para poder levar o Evangelho, ele não parou até o dia da sua morte. Foi preso, açoitado. Há quem diga que ele caminhou a pé mais de 16 mil quilômetros. A pé. Passou por 3 naufrágios. Os naufrágios, antigamente, as águas geladas, aquela coisa terrível. Foi açoitado várias vezes. A pessoa, quando era açoitada, ela recebia 39, como ele disse, né, açoites, porque cortava os músculos das costas e quem recebia açoites nunca mais conseguia se curvar. Sabia disso? E num desses açoites, você conhece muito bem, algo maravilhoso, ele está preso junto com Silas, e eles começam a fazer o quê? Resmungar? Reclamar? Senhor, o Senhor me chamou para o Evangelho para isso. A minha conta de luz está atrasada. Foi para isso? Ah, não comprei picanha esse mês, comprei só fraldinha. É? Misericórdia, hein, gente? Os anjos que assistiram o apóstolo Paulo, se tivesse assistindo a gente não é fulminado pela graça, não é? Meu Deus, esse calor, tem que ir para a igreja, o ar não funciona direito. A igreja fica cheia, né? Fazer o quê? Não, hoje o som não estava legal, arranhando muito. As pessoas ouviam o apóstolo Paulo até de madrugada. E eu não creio que ele falava gritando, não, porque um dos rapazes dormiu, caiu dormindo. Não gritava, não. O que significa, gente? Nós precisamos do exemplo dele para a nossa vida. Amém? Picado por víboras, e mesmo assim não deixava de pregar o Evangelho. Ele preso, pregava para toda a guarda pretoriana. As cadeias foram abertas quando ele louvava o Senhor, perto da meia-noite. Imagina só, um calabouço frio, molhado, com as costas todas rasgadas, preso em grilhões, e louvando e glorificando o nome do Senhor. E as cadeias se abrem. Qualquer um de nós já falou o quê? Oportunidade para fazer o quê? Vou embora. Ele, não, ninguém vai embora. Fica todo mundo aqui, porque o carcereiro ia se matar, porque se alguém fugisse, a lei é o seguinte, não só o carcereiro, mas toda a sua casa ia ser executada. Então, para o carcereiro provar que ele não tinha nenhum acordo com ninguém, ele se matava. E ele já ia se matar, e Paulo falou, não faça isso, rapaz. Ninguém foi embora, está todo mundo aqui. Aí o carcereiro fica abismado, e aquele que o estava aprisionando, ele fala o seguinte, rapaz, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Às vezes a gente não consegue pregar para aquelas pessoas que simplesmente não nos dão um bom dia.
Você imagina alguém que o açoitou, ainda você falar do amor de Deus. O exemplo que ele deu da vida dele, talvez para mim e para você, fale muito mais alto do que as próprias cartas. Quem entendeu bem aqui? Porque o Espírito Santo deixou registrado. Por isso mesmo, depois de ter ficado sozinho, ele fala com Timóteo: Timóteo, meu filho, todos me abandonaram, estou aqui na prisão. Mas eu sei o que me aguarda. A coroa da vida está me aguardando. O Senhor me guarda. E por isso que ele fala: combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. E nós venhamos estudar as palavras que o Espírito Santo deixou através dele. Mas também vamos estudar um pouquinho da vida dele. Porque fala muito aos nossos corações. Amém? Amém? Murmuração? Não. Reclamação? Não. Cuidado com os afetos que não seja a palavra de Deus. Cuidado com o que você ouve. Ele também fala: um pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes você sai feliz da igreja, o diabo consegue arrancar a palavra que foi colocada no teu coração com poucas palavras, com poucas sementes que ele lança. Então precisamos tomar muito cuidado. Amém? Viver uma vida para o Senhor. Os dias são maus. Eu não creio que essas cartas, nós vamos falar aqui inclusive sobre a ressurreição, sobre os novos corpos, sobre a eternidade. As cartas falam sobre isso. Os dias são maus. Nós precisamos remir o tempo, otimizar o nosso tempo, para que a gente possa chegar naquele dia como o apóstolo Paulo, feliz, consciente: estou partindo, mas estou partindo, sei que do outro lado Jesus vai estar me abraçando. Amém? Amém? Que ao final, né, dessa jornada, né, desses escritos que a gente vai estudar, nós venhamos poder falar o seguinte: olha, um dia eu vou poder falar, e você guardar essa palavra para que no dia que o Senhor Jesus te chamar, você falar assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Consciência tranquila. Amém? E eu faço isso. Madrugada estava fazendo, sempre tem feito isso. O que o apóstolo Paulo também nos deixou. Ele fala assim: eu dobro os joelhos diante de Deus Todo-Poderoso, do Pai Celestial, para que o povo possa compreender a profundidade, a largura, sabe, o comprimento, o tamanho do amor e do conhecimento de Deus. Quem entendeu bem aqui? É importante a gente compreender, porque depois que você compreende, você não abre mais a mão. Amém? Quem entendeu bem aqui essa mensagem? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, né? Orar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela mensagem, pela palavra Ele nos deu. E é o início de uma jornada de 12 aulas que vai ser uma bênção pura, vai nos ensinar coisas maravilhosas, amém? A nos mantermos de pé, a ponto da gente estar sempre pronto. E aí, quem sabe, quando terminar essas cartas, você vai poder falar assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus pode fazer isso na nossa vida. Quem acredita que Deus pode fazer isso na tua vida? Então, aonde você estiver, você não vai estar mais vivendo, mas Cristo vivendo em você através da palavra do Espírito Santo. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar, você vai poder falar assim: não, não sou eu, não, é Cristo. Amém? É como uma vez um pastor, já falei aqui, ele falou comigo, a gente estava fazendo um trabalho nas escolas, e aí ele viu o pessoal, né, comovido pela mensagem, pelo Espírito Santo. E aí ele falou assim: pastor, já comentei isso aqui, gente, sou um homem bom. Eu falei: não, pastor, você não está entendendo. Eu, antes de Cristo, era bem ruim. Aí ele falou: não, sou um homem bom. Eu falei: não sou não, é Cristo. Sem Cristo eu sou ruim. Ele não conseguiu entender, tá acreditando? Deu para entender bem? Coloca a mão no teu coração nesse momento. Amém? Peça a Deus para colocar um coração novo em você, amém? Capaz de assimilar essa mensagem, guardar essa mensagem, e que você a cada dia venha pedir: Senhor, me dá um coração novo, me dá aí, que eu preciso te seguir, preciso aprender do teu Espírito, eu preciso ser mais do que eu posso imaginar. Só o Senhor pode fazer isso. Ele disse assim: eu vou tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne.
E Deus pode nos dar o coração de Cristo, a mente de Cristo. Pode nos dar tudo isso. Pai, em nome de Jesus, apresentamos o nosso coração diante de Ti agora. E queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha purificar, limpar e nos preparar, Senhor, para essa obra maravilhosa que continua desde aquela época. Então que possamos ser usados por Ti, sermos vários escolhidos por Ti, para levar o Teu Evangelho aonde nós estivermos, Pai, segundo a Tua infinita misericórdia. Longe de nós a pretensão de termos um ministério como o do apóstolo Paulo, que o Senhor escolheu, mas que nós possamos pelo menos cumprir aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida. E seguir os Seus passos, Jesus. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso ministério, de cada um aqui, pode estar começando com renovo nesta manhã, em nome de Jesus. Quem quer um renovo no teu ministério aí, na tua vida? Então você sai do seu lugar, vem aqui à frente e fala: Senhor, eu quero hoje estar reiniciando o meu ministério. Eu quero estar, através dessas mensagens, mergulhar nelas de maneira poderosa. Eu quero, através dessas cartas, aprender a ser o verdadeiro cristão, como o Senhor idealizou, como o Senhor deseja. Amar o pecador, repudiar o pecado, combater o bom combate, continuar guardando a fé independente das circunstâncias. Coloca para Deus e fala: Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. O apóstolo Paulo não era perfeito, não, ele tinha erro. Tanto que ele mesmo falava: tem um espinho na carne, eu queria que esse espinho saísse. Mas aí Jesus falou: não vou tirar não, porque senão vai entrar um outro pior, que era a soberba. A soberba não tinha cura. A soberba é complicado. Quem entendeu bem que a vaidade é terrível. Então, às vezes, você fica pensando: mas eu tenho erro, eu tenho defeitos. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? O que eu não posso é permanecer, eu tenho que lutar para sair. Aí Deus vai me usar e vai usar você como luz nas trevas, como sal nesse mundo. Amém? Deus vai usar você de maneira rica e poderosa, não tem dúvida disso não. Então coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu quero realmente melhorar, eu quero ser algo, sabe, como o Senhor idealizou para mim, além daquilo que eu posso imaginar. É o que eu desejo, Pai. Sim, ó Deus, continua abençoando o teu povo, abençoando, Senhor, abençoando, Jesus. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Deus, Ele está sondando cada coração aqui nessa manhã.
E que venhamos ter livre de vaidade, livre de interesses próprios, como o próprio amor que o apóstolo Paulo escreveu. O amor não busca os próprios interesses. Que nós venhamos nos alegrar com os que se alegram, e chorar com os que choram. As orientações maravilhosas que o Espírito Santo nos dá através dessa palavra. Que o Senhor possa estar preparando daqui um povo guerreiro, aguerrido, que venha fazer diferença em todos os níveis onde você estiver. E que não só nós venhamos nos beneficiar da crucificação de Cristo, mas como esse louvor disse, porque foi Paulo que disse, nós viemos também estar crucificados com Ele em vida. É o que o Senhor Jesus quer para a tua vida. O fim do apóstolo Paulo, preso e decapitado. Por que decapitado? Porque era um ato nobre para um cidadão romano. O romano não podia ser crucificado. Crucificação é só para os outros povos. Quem entendeu bem o que é? Os romanos crucificavam os outros povos, como crucificaram Jesus e assim por diante. Quem entendeu bem o que é? Os outros marginais. Mas o cidadão romano não podia, porque era proibido pela lei romana crucificar um cidadão romano, que era tido como vergonhoso. Mas as bufetadas, os açoites, Paulo não precisou levar na crucificação, porque ele levou ao longo da vida dele. Quem entendeu bem aqui? A fome, a sede, o frio, ele durante toda a sua vida. Às vezes a gente quer grandes coisas do Senhor, mas é bom a gente entender isso, que nem sempre o caminho do Evangelho, da fidelidade, do amor a Cristo, às vezes pode ser um caminho de flores, pode ser de espinhos. E é por isso que a gente tem que pedir a Deus, Senhor, eu quero realmente um coração convertido, amém? Somente um coração convertido tem clareza de onde quer chegar. Quem quer chegar diante de Cristo aí? Que chegue do jeito que Ele deseja. Amém? Ó, não perca as outras aulas, vão ser bênção para a nossa vida, amém? Aprender cada vez mais a nos tornarmos como Cristo deseja. Glória a Deus. Amém? À noite vamos ter um culto maravilhoso, não é? Um primícia, um culto abençoado, não é? A ceia do Senhor. Inclusive o apóstolo Paulo também orientou, né? Está lá em Coríntios. Amém? Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Pai, nos leva debaixo da tua potente mão. Envia teus anjos para nos levar de todo acidente, incidente. Dá um domingo de alegria, de paz, de tranquilidade, Senhor, de restauração. E à noite nos traga, segundo a tua infinita misericórdia, guardados pelos teus anjos. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E que o grande e eterno amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui espalhado por toda a face da terra. E a igreja do Senhor Jesus aqui reunida, que é mais que vencedora, porque segue a palavra de Deus, diga comigo, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão e fala com ele assim, ó, Jesus tem um chamado especial para você, Jesus tem um chamado especial.